Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. O Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, você se envolve em vibrações de paz, luz e harmonia que estejam com você, com toda a sua família. O nosso programa conta com a sua participação. Através do chat, você pode registrar perguntas, observações, dúvidas. É na segunda parte do programa que direcionamos a nossa atenção para esta interação com você que nos acompanha. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem Luz Inextinguível, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, que se encontra no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele nos escreve assim: as emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. O amor, porém, é luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. André Luiz, no livro O Sinal Verde, nos convida a refletir sobre a mensagem de número 11, Comércio e Intercâmbio. O comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente, carecemos de atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provações que, indubitavelmente, os constrange, nas retaguardas da família ou do lar, sem negar-lhes consideração e carinho. A pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos, provavelmente, carrega um fardo pesado de inquietação e doença. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia. Dar passagem aos outros, em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Evitar anedotário, chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça do seu verbo instrumento de agressão. O erro ou o engano dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. A afabilidade é caridade no trato pessoal. Vamos agora acompanhar o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. A Casa Chico Xavier
localizada na Avenida João Soares de Lira, número 1563, no bairro Boa Vista, realizará no dia 1º de fevereiro, no horário das 9 às 12 horas, o seminário Sexualidade e Diversidade. Reflexões à luz da doutrina espírita. E terá como facilitador o palestrante André Gaioso, do Centro Espírita Leopoldo Cisne, na Paraíba. Informações pelo telefone DDD 81 99735 7557. A entrada é gratuita, todos estão convidados. O Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará o 23º SEAG, Seminário Espírita do Agreste, durante o período de Carnaval, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Contará com os palestrantes Heleno Vidal, Fábio Barros e José Fidelis. Local AME, Associação Municipal de Caruaru, situada na Rua Professor Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau, Caruaru. O horário será das 2h30 da tarde às 4h30. Entrada franca, todos estão convidados. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7. Bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade e pureza de coração. Faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam atados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Pecado por pensamentos, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. E eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, no sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem: porquanto, se alguém se envergonhar de mim
e das minhas palavras. Dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do seu Pai. Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Centro Espírita Mensageiros do Cristo, localizado na rua Antônio Gameleira, número 186, centro da cidade de São Joaquim do Monte, Pernambuco. Reuniões públicas, domingos às 4 horas da tarde. Núcleo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, localizado na Vila Manuel de Souza Leal, bairro Goiabeira, em Vertentes. Reuniões públicas às terças, 7h30 da noite, todos estão convidados. Vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Resposta dos Espíritos. São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Vamos agora para o momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9, lemos: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ao que ele respondeu, Legião. Este é meu nome, porque somos muitos. Emmanuel comenta essa passagem bíblica e para isso nos trouxe a mensagem intitulada Legião do Mal, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele assim nos escreve: o mestre legou inovidável lição aos discípulos nessa passagem dos evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso, que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome. Respondendo-lhe o interpelado, chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje, pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros da tarefa redentora, à frente do espírito delinquente e perturbado. Ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião. Representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas.
revelava o mestre que por indeterminado tempo o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Endereços de instituições espíritas. Centro Espírita Caminho de Libertação, localizado na rua Severino Antero de Lira, número 335, bairro Dona Dom, Santa Cruz do Capibaribe. Reuniões públicas domingos e quintas às 8 horas da noite. Centro Espírita Allan Kardec, localizado na rua Severino Ramos, número 269, Centro São Caetano. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa, já agradecendo a Web Rádio Portal da Luz, que está fazendo essa transmissão ao vivo. Também agradecemos aos canais parceiros que estão retransmitindo esse programa, o Espiritismo no Ar. Que Deus e Jesus abençoe a todos. E agora é com você, Soares. Nós estamos, então, nessa parte onde é importante a sua participação, que nos acompanha através do chat. Queremos reforçar o convite a esses 2 grandes eventos que teremos em nossa cidade. O primeiro deles será no dia 1º de fevereiro, na Casa Chico Xavier, localizada na Avenida João Soares de Lira, 1563. É o seminário Sexualidade e Diversidade, reflexões à luz da doutrina espírita, que terá o facilitador André Gaioso, que vem do Centro Espírita Leopoldo Cisnem, lá da Paraíba. Telefone para maiores informações, 99735-7557. E o outro grande evento é o SEAG, o Seminário Espírita do Agreste. Esse evento que ocorre em nossa cidade tem agora a sua 23ª versão, com o tema central 165 anos do Livro dos Médiuns. Teremos a presença de palestrantes do movimento espírita. Primeiramente, a abertura do evento com Heleno Vidal. Teremos depois o Fábio Barros. E teremos também a presença de Josué Fidelis. Esses palestrantes estão vindo à nossa cidade, procedendo lá do Recife, e com temas muito importantes, né? Temas como a obsessão, as dissertações espíritas que se encontram no Livro dos Médiuns, e temas que são muito interessante estarmos conectados durante esse período do Carnaval. Então, você que não vai viajar, que vai ficar em Caruaru, ou que mora em cidades vizinhas à nossa, venham prestigiar esse evento aqui durante esse período. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat. Vamos iniciar dando bom dia ao nosso amigo José Orlando. Bom dia a todos, muita paz. José Orlando é de Cupira, do Gemafim, Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda, que tem suas reuniões públicas todos os domingos, às 4 horas da tarde. Todos estão convidados. Dando bom dia também ao nosso amigo Edson Roberto, que nos dá bom dia e diz: Jesus abençoe a todos, assim seja. Edson tem um estudo no YouTube, o estudo do livro O Nosso Lar. Então, aí uma ótima oportunidade para todos
estudarem essa obra extraordinária. A primeira obra da série André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual. E ele aproveita aqui, Soares, e nos diz o seguinte: a Fraternidade Espírita Emmanuel, no bairro do Salgado, em Caruaru, Pernambuco, realiza todos os anos um encontro durante o Carnaval à noite. Importante pegar mais informações com o confrade Seródio, com certeza. Vamos pegar essas informações com ele, Edson. Foi muito importante você trazer essas informações aqui para nós. Então, Muito bom, né? 2 eventos durante o carnaval, né? isso, aqui em Caruaru, né? E é muito importante, né? O pessoal que não é daqui de Caruaru, aproveitar, procurar saber se em sua cidade tem uma programação durante o carnaval, uma programação espírita, onde possam participar, né? É, no MIEP, né, Soares, nós temos em Campina Grande também Sim, um evento, o MIEP, que ocorrerá sim. também durante o carnaval, aqueles que residem, porque nós aqui falamos, nós estamos alcançando corações de vários lugares, né, do Brasil e fora, né, graças à transmissão da web rádio Portal da Luz. Então, é importante, né, aproveitar esse momento, contribuir com as vibrações de paz, de tranquilidade, de amor, durante esse período de carnaval. E em Campina Grande, você tem mais informações, Soares, desse evento Eu estava importante? eu tava lembrando aqui a sequência de temas que serão abordados no SEAG. O primeiro, a abertura, é o papel dos médiuns nas comunicações, que vai ser apresentado por Heleno Vidal. Uhum, Depois nós teremos, na segunda-feira, a obsessão. Esse tema, obsessão, vai ser tratado por Fábio Barros. E na uhum, terça, dissertações espíritas. Lembrando que esse evento, a entrada é gratuita, é aberto a uhum. todos, começa de 2h30 às 4h30, na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru. Eu queria apenas reforçar esses temas que são tão importantes para todos nós do movimento espírita. Para todos nós que residimos aqui em Caruaru e cidades próximas que podem estar conosco, né? E aqueles que não podem estar também poderá acompanhar pelas redes sociais, né? Pelo Facebook da AME, e também tem as outras opções de eventos durante todo o carnaval em suas cidades, em seus estados. Bom dia aqui ao nosso amigo Josélio. Bom dia, que bom que você está aqui conosco nessa manhã. Bom dia também à nossa amiga Vânia. Bom dia, que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Um abraço, minha querida. No momento não tem nenhuma pergunta. Soares, Orlando a também está por aí. expressão, Tá. a expressão de Emmanuel de luz inextinguível, a que se refere? É, essa expressão luz inextinguível, né, que é o título da Hum, mensagem que Emmanuel traz no livro Vinha de Luz. E Emmanuel é bem claro ao afirmar: o amor é luz inextinguível, que não acaba nunca. E ele acrescenta: a caridade jamais se acaba. E há aquela expressão que sempre deve ser lembrada como a motivação ainda maior na vivência do amor, essência do Evangelho de Jesus. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Efetivamente, devemos vivenciar a caridade nos seus mais variados aspectos, que é o amor em ação, mas sabendo que é uma plantação que efetivamente terá resultados. E como Emmanuel destaca, esses resultados se traduzem em situações e circunstâncias que mais adiante se apresentam em nossa vida de forma, às vezes, disfarçada,
mas real. E nesse aspecto também, sempre é importante lembrar aquela citação da epístola de João, que está, a primeira epístola de João, que está no Novo Testamento. O amor apaga a multidão de pecados. É preciso arregaçarmos as mangas na vivência do bem, de tal maneira que as nossas ações, as nossas atitudes renovadas no presente possam substituir plenamente os deslizes e desequilíbrios que cometemos no passado, quer nessa vida, quer em vidas anteriores. Aqui também me vem ao pensamento aquela pergunta colocada no Livro dos Espíritos: como Jesus entendia a caridade? A caridade, como Jesus a entendia? E aí os benfeitores espirituais respondem: benevolência para com todos, perdão das ofensas. E o terceiro tópico, indulgência para com todos, benevolência e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias Sim, e imperfeições para com perdão. as imperfeições alheias. Excelente lembrança aí de Silmara. Então, E perdão indulgência das para com as ofensas. imperfeições alheias significa busquemos mais nos autoconhecer. Esqueçamos de estar criticando ou condenando a atitude do próximo. É a indulgência para com as imperfeições alheias. A benevolência para com todos, que envolve a prática da caridade nos mais variados aspectos. A caridade da prece, das atitudes benevolentes, das ações solidárias e o perdão das ofensas. É preciso limpar de nossos corações quaisquer resquícios que ainda existam de animosidade, de desequilíbrio em termos de ódio, de raiva ao nosso próximo. Então é nesse caminho que efetivamente nós teremos, como assinala Emmanuel, o bem praticado em algum lugar que se torna advogado de nós em toda parte. Então, o amor é a luz inextinguível. Silmara, se desejar acrescentar algumas observações, depois dê uma nova olhada aí no chat, como está. O amor é a chave para tudo, né? O amor é a chave para tudo. O amor é demonstrar nas nossas ações aquilo que a gente vai aprendendo no Evangelho do Cristo. A caridade é amor em ação, a caridade praticada com um sentimento sincero, né? Caridade não só material, que é muito importante, mas a caridade moral, aquela que nos transforma. Isso é amor, é exercer amor quando a gente se coloca nesse trabalho de ação, de transformação. É esse amor que não acaba nunca, mas transcende. Vamos então, não temos ainda nenhuma pergunta, vamos para uma próxima. Soares, por que, ao aproximar-se a reencarnação, o espírito entra em estado de perturbação? Esse estado de perturbação faz parte da misericórdia e do amor de Deus. Porque é a partir dele que nós entramos na posse da nova vestimenta física e, sobretudo, de um cérebro novo, aonde o esquecimento do passado, sobretudo relativo às experiências dolorosas que trazemos, os conflitos e os problemas que criamos e que nos levam, na maioria das vezes, a reencontrarmos
essas pessoas, esses espíritos que foram de algum modo prejudicados por nós no passado, nós os reencontramos nos laços familiares, na vida social, na comunidade religiosa, inclusive, mas reencontramos com todas as possibilidades de substituir desequilíbrios e problemas que criamos por ações renovadoras, pela vivência do amor e da fraternidade. E se não houvesse esse esquecimento, tornar-se-iam impossíveis as convivências familiares e também nas várias áreas onde a criatura humana interage com outros, sem que tenha em conta o passado esse que muitas vezes poderiam ser lembranças terríveis de problemas muito sérios. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que ouvimos hoje, diz assim: ao aproximar-se a encarnação, o espírito entra em perturbação, durante a qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente, uma espécie de sono. Transição essa para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a podem entravar. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Então, meus amigos, o esquecimento do passado, ele é bênção misericordiosa de Deus. É claro que em certas circunstâncias excepcionais, provacionais ou expiatórias, o resgate dessas lembranças trazem, muitas vezes, situações muito complicadas para o espírito. Por trás delas estão muitos fenômenos ligados às complicações psiquiátricas, como a esquizofrenia e outros problemas de natureza muito séria, por terem como pano de fundo questões graves cometidas pelo espírito no passado e que, às vezes, de forma inconsciente, ainda retornam na vida atual devido à forte impregnação que essas atitudes deles registraram na sua memória astral, na sua memória espiritual. Então, é uma bênção, voltamos a destacar, que não nos recordemos, porque a Terra, sendo um mundo de provas e expiações, a grande maioria de nós está em trabalho de resgate, de regularização, de provas, e que, portanto, é fundamental o alívio que o corpo novo propicia, apagando temporariamente as recordações do passado. Silmara, se desejar complementar, depois dê uma outra olhada lá no chat. Vou trazer aqui um comentário do nosso amigo Edson, que diz o seguinte: a desencarnação tem uma vantagem em relação à reencarnação. Saber o que nos espera conscientemente é o grande desafio para a reencarnação. A desencarnação, há ainda a dúvida da vida futura. E ele completa: fisiologicamente, na reencarnação, entramos em perturbação no processo da gestação, esquecendo do passado, só despertando algumas lembranças do subconsciente no despertar das glândulas pineal na puberdade. Excelente esclarecimento, não é, Soares? Do nosso amigo Edson. Então, o mais importante é a gente voltar a nossa atenção para o hoje.
né? Quais têm sido as nossas atitudes no hoje? Estamos nos esforçando para daqui sair melhores, de que quando aqui chegamos, nós não temos, enquanto aqui estamos, acesso ao nosso passado, com a bênção do nosso Pai, porque certamente se lembrássemos, sentiríamos muita vergonha. Então, Deus, que é o nosso Pai que nos ama infinitamente, Ele nos dá essa oportunidade de melhor aproveitarmos a encarnação da qual nós nos encontramos para nos esforçar na nossa reforma íntima, fazer aquele contato com o nosso interior, identificar aquilo que precisa ser melhorar, né? Nos colocar diante daquela investigação quando nós estamos diante do outro. Qual tem sido a minha atitude diante do outro? Eu estou no esforço de seguir a regra de ouro, a regra áurea, fazendo aos outros tudo aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito? Então, são perguntas importantes que diariamente nós somos convidados a fazer a nós mesmos. E assim, nesse trabalho de esforço em se melhorar, em fazer o bem, a gente vai sair daqui melhor do que quando aqui chegou. E certamente o nosso despertar no plano espiritual será melhor do que da outra experiência. Quer De comentar fato, alguma coisa? se não fosse o esquecimento, a grande maioria das famílias na Terra não teriam condição de se sustentar face à aproximação de espíritos que deixaram no passado arestas e complicações muito graves e que são agora resolvidas através da aproximação consanguínea, das possibilidades de convívio fraterno e solidário dentro de uma mesma casa. Silmara, vamos para mais uma questão com os temas de hoje. Sim. Como Emmanuel interpreta a expressão chama-me legião, porque somos muitos? Emmanuel, com a sua excepcional qualidade de extrair conceitos e esclarecimentos profundos dos textos bíblicos, ele nos assinala que essa passagem que está registrada em Marcos, capítulo 5, versículo 9, quando o Espírito se identifica como legião, ele diz assim para nós: Jesus era apenas um. O interlocutor, entretanto, denomina-se legião, representativa maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima de intenções inferiores e criminosas. A Terra, como mundo de provas e expiações, tem como predominância, quer entre nós encarnados, quer entre os espíritos desencarnados, a presença do desequilíbrio, do sofrimento, dos valores inferiores da caminhada evolutiva. E o Espírito, quando diz que é legião, isso nos chama mais ainda ao cuidado, à vigilância, às atitudes de buscarmos diariamente o alimento espiritual que nos fortaleça, para que a oportunidade reencarnatória ela se planifique de êxito, porque fora de nós as possibilidades de receber interferências negativas do mundo espiritual é muito grande. Porque, como Emmanuel aqui lembra, a expressão legião é para nos chamar a atenção da presença esmagadora, predominante, de espíritos inferiores na Terra e ao redor da Terra em relação àqueles que estão procurando efetivamente o caminho do bem, do amor, da vivência dos ensinamentos de Jesus. E mais adiante, Emmanuel diz nessa mesma mensagem: o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora.
exigindo funda serenidade, grande confiança no Cristo, no trabalho, na vigilância, até a vitória final. E nós temos visto diariamente uma intensificação tão grande em atitudes violentas e desequilibradas, quer nos lares, quer no trânsito, quer na vida social como um todo, aonde as pessoas, e vigilantes à sua verdadeira natureza, a espiritual, abrem suas emoções às interferências espirituais negativas e sofredoras. E por invigilância, muitas vezes, acabam envolvendo-se em crimes, em atitudes absurdamente violentas e que seriam totalmente desnecessárias. Estejamos assim, meus amigos, buscando reforçar diariamente nossa ligação com o alto, com a espiritualidade benfeitora, porque aí fora existe uma legião de espíritos, sofredores e infelizes, buscando aumentar o seu número junto a nós. Usemos o instrumento maior, o Evangelho Consolador de nosso Senhor Jesus. Silmara deu uma olhada aí no chat e depois podemos partir para a conclusão do nosso programa, né? Isso. Nenhum comentário no chat, Soares, mas nós queremos lembrar que hoje nós temos, às 3 horas da tarde, o estudo, né, do autodescobrimento, da série Joana de Ângeles, série psicológica de Joana de Ângeles, né, Soares? E 4 horas da tarde, no Centro Espírita Leão Denis, nós teremos palestra com Silmara Mello, o Centro Leão Denis, que fica ali a Fraternidade, por trás do Colégio Sagrado Coração. 4 horas da tarde também em Cupira, o nosso irmão Orlando, que está lá sempre presente no Gemafim. Haverá lá também palestra pública. 4 horas da tarde. Exatamente. E hoje ainda temos mais, né? 9 horas da noite, 9h30 da noite. 9h30. Nós temos uma retrospectiva. Uma retrospectiva hoje, né? José Soares, com a sua participação também, José Soares. Uma retrospectiva de temas, de abordagens que foram feitas no NEP, no Núcleo Espírita. O Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Isso, nós temos o estudo, lembramos que nós temos o estudo presencial toda sexta-feira, às 8 horas da noite, na sede da AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Toda sexta-feira é presencial. Uma vez por mês nós temos convidados. Só que a gente vai estar iniciando esse ano diferente. Vamos iniciar fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente estudou, ou um pouco, né? Porque são muitos assuntos, muitos versículos, mas aí a gente extraiu alguns e a gente vai comentar sobre eles. Então, hoje, nessa retrospectiva, né, vai ser uma roda de conversa comigo, Silmara Mello, com José Soares e com a nossa amiga que também faz parte do NEP, Érica Albuquerque. Érica Albuquerque é do Lar Espírita Maria Dolores e participa do NEP Paulo e Estevão Caruaru. Então, convidamos a todos a estarem com a gente a partir das 9h30 da noite para essa roda de conversa acerca dos versículos do Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Então, sintam-se todos convidados, mas, Soares, eu queria aqui lembrar também, porque esse ano nós estamos com muitas programações, né, de eventos, não só da nossa região, daqui de Caruaru, mas do nosso estado também, e o nosso coração fica imensamente feliz com o retorno do CIMESP, né? 20 anos do CIMESP,
E o tem que traz o título Onde Tudo Começou, justamente vai ser ali no Teatro Guararapes, Centro de Convenções. Estou falando isso porque hoje, Soares, começa a pré-venda liberada hoje, né? Então, no secontickets.com.br é o link que está também nas redes sociais do SEMESP, né? Então, vai ser no dia, hoje começa a pré-venda liberada a partir do meio-dia, e esse evento retorna no dia 31 de julho a 2 de agosto, né, esses dias, e a gente fica muito feliz porque é um evento muito importante para Pernambuco, né? Que traz assim vários palestrantes. É um momento também que a gente se reúne lá. Então tem que traz o título, né? 20 anos de semestre, onde tudo começou diretamente no centro de convenções. Então fica aí essa lembrança também, né, Soares, desse evento importante para a gente ir se preparando nosso coração Muitos, para reencontrar amigos queridos. muitos eventos. É. Um Até bom lá. dia a todos, que Jesus os abençoe, uma excelente semana, muita paz. E até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.